VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia. Introdução à Administração em Bibliotecas. Competência 1. Aula de contingência. Compreender os fundamentos das teorias clássicas de administração. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. David Carvalho. Descrição: ele está em pé, branco, cabelo curto, preto, olhos castanhos, usa cavanhaque, alargador na orelha esquerda, veste camisa vermelha, manga curta, possui tatuagens no braço esquerdo. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, parede verde. Ícone de play vermelho. Inscreva-se: youtube.com/EAD Pernambuco. Aviso de aula de contingência. Com logo amarela e ícones de vírus na cor verde em movimento. A mais uma disciplina do curso técnico em Biblioteconomia. Eu, professor David Carvalho, estarei junto com vocês nessa disciplina Introdução à Administração em Bibliotecas. E aí vai ser um convite massa para a gente refletir o universo da administração dentro do nosso universo biblioteconômico. Veja só, a nossa disciplina ela é estruturada em 4 competências, ou seja, vão ser só 4 semanas. 4 semanas de algumas atividades, alguns estudos para que a gente possa ter essa oportunidade de ampliar a nossa perspectiva e aprofundar também os nossos conhecimentos já estabelecidos, o conhecimento que a gente já tem sobre o mundo e sobre esses campos, a administração e a biblioteconomia, eles andando em conjunto. Então, se liguem numa coisa, a gente tem algumas atividades que valem nota ao final da semana e ao final da disciplina. Não percam esses prazos para não se comprometer posteriormente em relação a essa ausência de notas. E também tem algumas outras atividades, como destaques. São alguns elementos que dão a oportunidade de aprimorar ainda mais o conhecimento desenvolvido e também perceber outros aspectos que não foram percebidos. Os destaques funcionam assim, então olhem lá os destaques, participem dos fóruns de dúvidas, discussões também e se liguem nos prazos, viu? Acima de tudo, se liguem nos prazos. Como a nossa videoaula ela funciona como complemento ao e-book, então não é dispensável a leitura do e-book por conta da videoaula. Você assiste a videoaula e também lê o e-book, porque tem alguns elementos informativos que constam no e-book, mas que não estão na videoaula e vice-versa, né? Então, leiam o e-book, fiquem atentos a todos os conteúdos e se tiver dúvida, manda para cá que a gente vai ter o maior prazer em participar dessa construção coletiva. A gente trabalhando junto tem um sucesso ainda maior. Naturalmente, a nossa disciplina ela vai ter um efeito de proporcionar, dar oportunidade de todos aqueles que estudarem e se interarem pelo assunto mesmo, com vontade, né? Tem que ser com vontade, é melhor quando a gente estuda com vontade. De ampliar sua perspectiva de mundo. Por quê? Tem alguns aspectos históricos que a gente adota para compreender esse princípio das teorias da administração clássica, que é a nossa primeira competência que a gente trata nesse momento. Tem algumas questões históricas como a Revolução Industrial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceram nesse período, dentre outros fatores também, como as questões sociais, econômicas que envolviam as nações daquele período, como foi estruturada essas teorias da administração, por quê, qual foi o ponto central, né, o pontapé para cada um desses pensadores terem essa visão da administração num todo e fica muito mais evidente quando a gente percebe esses aspectos históricos. Também dá a oportunidade de a gente refletir um pouquinho sobre o mercado internacional, como é que funciona essa questão de troca, da relação de poder entre estados, né? E isso tudo como altera a nossa vida como cidadãos comuns. Além também de refletir e dar muita oportunidade de a gente pensar a questão da relação interpessoal dentro das organizações, no nosso caso, dentro das unidades de informação, das bibliotecas, museus, arquivos e escritórios,
uma questão mais da relação profissional dos indivíduos, observando também como humanos, que nós somos humanos acima de qualquer coisa. E também nos convida a pensar, ou perceber, a avaliar, a considerar, a devanear sobre as alterações que o mundo tem sofrido desde o início da Covid-19, né? A gente, por ter ficado muito tempo isolado, a gente percebeu que a gente precisava de serviços que pudessem ser consumidos de forma remota. Daí muitas empresas começaram com o delivery nesse momento. As empresas de comida algumas tiveram um up, outras que funcionavam presencialmente e a clientela era só presencialmente, tiveram uma redução do consumo, né? Então houve uma reconfiguração muito grande, sobretudo na relação do Estado com as empresas privadas, as questões trabalhistas, a qualidade de vida dos profissionais e todas as alterações possíveis que foram decorrentes desde o início do Covid-19. Então essa disciplina é muito bacana nesse sentido, e a leitura do e-book dá mais essa oportunidade para a gente ampliar a nossa visão de mundo. É legal, dá uma lida lá. Bem, se você pensar sobre administração, partindo do nosso início mesmo, que é a nossa convivência social, o nosso rol social, nossa família imediata, né, que é a nossa instituição imediata, a nossa família, você vai perceber que sempre você ouviu falar sobre administração em alguma perspectiva, né? Por exemplo, administrar o tempo, administrar a dose de um remédio corretamente, administração de empresas, administração de negócios, né? Administrar é uma palavra, um termo que é muito presente no nosso cotidiano e a gente sempre usa para uma coisa ou outra, às vezes de forma até inadequada ou equivocada, mas a gente usa. Então a gente tem um mínimo de noção do que seja administração, não é mesmo? E pensando nisso, partindo disso, trazendo para o nosso universo biblioteconômico de administração, de gestão, de algo que lida com a organização, a gente percebe que a Lei 4.084 de 62, ela determina que a administração, a gestão das bibliotecas, unidades de informação, são de competência dos bibliotecários e das bibliotecárias, que são bacharéis e bacharelas em biblioteconomia. Daí você pergunta, então, qual seria a função da técnica e do técnico em biblioteconomia nessa questão específica da administração? A sua função é importantíssima, importantíssima mesmo. A biblioteca, as unidades de informação, elas funcionam como um organismo em conjunto. Há uma organização de modo que todos os profissionais eles se encaixam em suas atividades e promovem apoio uns aos outros, cada um fazendo a sua atividade e promovendo o mínimo de apoio a outros profissionais ou a outros setores. Aí faz com que o sucesso, ao alcance dos objetivos da instituição, sejam objetivos materiais ou não, sejam de promover um bom atendimento, de solucionar questões informativas do campo informacional do nosso público. Então tudo anda muito bem quando há um apoio nessa multifuncionalidade da unidade de informação. Então a sua função é promover o apoio aos bibliotecários, às bibliotecárias, para que os objetivos da organização, os objetivos gerais e os objetivos específicos e das estratégias sejam todas alcançadas de uma forma excelente. Observando alguns aspectos históricos, a gente percebe que no final do século XVII, do século XVII para o século XVIII, houve uma grande reconfiguração do mundo em relação ao comércio, né? Alguns produtores do campo, que eles trabalhavam exclusivamente no campo, eles perceberam que eles tinham potência para transformar as suas casas, por assim dizer, num outro ambiente, já que eles tinham matéria-prima e começaram a ser os produtores, abrindo seus próprios negócios. E isso teve uma crescente de produção de vários tipos de produtos, de áreas que vocês possam imaginar naquele período, né? O início da Revolução Industrial. E
essa crescente veio acompanhando várias outras questões que não foram exatamente questões muito pontuais, assertivas, né? Naquele momento não se refletia os direitos trabalhistas como a gente tem nesse momento, não tinha leis específicas para algumas áreas ou algumas atividades, algumas competências profissionais. Os produtores que antes eram do campo, que agora não estavam produzindo e começaram a perceber o crescente do comércio, eles começaram a contratar mais mão de obra, o que significa aumentou o número de vendas, o comércio começou a se reconfigurar, aumentou também o número de contratações, aumentou a jornada de trabalho, a precariedade da qualidade de vida. Chegou a um tempo em que mulheres trabalhavam 16 horas por dia, enquanto crianças trabalhavam até 12 horas por dia. Isso numa situação de trabalho bem precário mesmo. E daí, acompanhando, né, a Revolução Industrial, temos também dois grandes acontecimentos na humanidade. São a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que favoreceu a expansão do comércio, né, e também a descentralização ali de todas essas questões que envolviam, sobretudo, a Revolução Industrial, que se concentrava ali na Inglaterra. Houve uma expansão para outros países do mundo, por exemplo, como Estados Unidos e França, que começaram também num nível muito grandioso de indústrias, o crescimento de empresas, e aí é onde começa toda a questão da administração. Em especial, a teoria clássica da administração, que é o conteúdo da nossa primeira competência, né? A proposta que a gente tem de conhecer, de verificar o mínimo disso possível. A teoria clássica da administração ela é compreendida por três grandes teorias. A teoria da administração científica, de Frederick Taylor, a teoria administrativa de Henri Fayol e a teoria da burocracia de Max Weber. Aí você pergunta, professor, qual a importância dessas teorias para o mundo contemporâneo, para as empresas, para as organizações no todo? Vejam só, essas teorias elas funcionam como norte para alguns negócios, para algumas organizações, sobretudo quando tem uma linha de produção e precisa organizar algumas estratégias para que os objetivos gerais da empresa, que seja oferecer serviços, negócios, produtos ou outras coisas, né, sejam de organizações privadas, organizações públicas ou organizações que não são privadas ou não são públicas. Então elas norteiam, elas dão condição de a empresa criar uma base, um chão para que possa inclinar os seus objetivos e o alcance desses objetivos de uma forma completa. Em especial, a teoria da administração científica de Frederick Taylor, ela tinha a ideia de aumentar a produtividade e a eficiência e a eficácia da organização, da empresa. A ideia de Taylor era que o ponto central fosse a divisão de tarefas e das funções a serem executadas. Taylor percebia essa organização partindo dos mais baixos postos de comando de uma organização até os postos mais altos, desde o setor operacional aos cargos de presidência e postos mais altos de uma organização. Taylor tinha a ideia de que as pessoas nem precisavam pensar, elas só precisariam executar as atividades. Então, cada pequeno grupo de operação teria uma supervisão que diria exatamente o que deveria ser feito. E eles faziam. E assim compreendia também toda a estrutura hierárquica, partindo de baixo para cima. Daí, Henri Fayol, que desenvolveu a teoria administrativa, pensa o seguinte: eu acho que não é bem assim não. Essa questão não é desse jeito. Fayol, ele pensou diferente de Taylor e disse, não é exatamente de baixo para cima. Suponho que seja de cima para baixo. E aí Fayol teve uma preocupação enorme em relação à estrutura organizacional. Como estava estruturada a organização, e ele percebeu que poderia ser estruturadas em partes, em departamentos, em setores, e todos eles integrariam um grande objetivo maior, que seria o objetivo da organização, o objetivo da empresa em si, que estaria
superior aos objetivos individuais ou de cada departamento individualmente falando. Fayol, ele percebeu que as pessoas elas poderiam ser muito mais motivadas, não com remunerações por produtividade como Taylor imaginou, mas com outras questões de equidade, a divisão do trabalho ser de forma justa, ter um espírito de equipe e também, por exemplo, manter a estabilidade do quadro funcional, do pessoal dentro da organização, que são aspectos que diferem um pouco da teoria de Taylor. E por fim, a teoria da administração burocrática de Max Weber, que tinha um objetivo central de organizar. E diferente do que a gente imagina, né? Muito burocrático, a gente fala sempre isso. É muito burocrático, a gente associa a burocracia a ser difícil, algo até quase impossível. Mas a ideia de Max Weber era realmente de organizar a atividade humana e criar de modo justo uma fluidez das atividades da administração para atingir os objetivos da organização em si. Então, sempre quando você lembrar agora ou falar isso é muito burocrático, não é exatamente porque é muito difícil, é porque exige um nível de organização para que haja justiça e não sobreposição de uma função ou de um cargo indevido ou de interesses particulares em relação ao todo. Max Weber, dentre várias questões que ele traz nessa teoria da administração burocrática, ele traz como importante, os direitos e os deveres serem delimitados por regras e regulamentos, assim como também toda a hierarquia ser explícita também e ser documentada disso, e também a remuneração ser justa entre pessoas e funções semelhantes, não havendo disparidade aí entre os indivíduos. Essa é a ideia de Max Weber, de criar uma organização, e que não funciona muito para organizações que precisam de tomada de decisão imediata, coisa urgente, mas funciona muito bem para organizar aquelas que demandam um pouco mais em seus processos de tempo que visam essa questão da organização e cabe bem. E aí você pergunta, a biblioteconomia dentro disso tudo entra de que forma? Em tudo, cara, em tudo. Desde o início de compreender a organização com funções, pessoas distintas, trabalhando para um mesmo objetivo. A ideia de trabalhar em equipe, de organizar também. A gente pode trazer vários elementos importantíssimos e necessários para dentro do universo da biblioteconomia, seja para a gente trabalhar em biblioteca, centro de documentação, escritórios, arquivos, fóruns ou outros locais que demandam uma quantidade de documentos que precisam de organização. A gente vai estar dentro desse universo aí ligado sempre à administração, seja no aspecto micro ou no aspecto muito maior. Gente, foi maravilhoso estar com vocês nesse momento. Espero que vocês leiam o e-book também, tirem todas as suas dúvidas nos fóruns. Vai ser muito legal continuar trocando essa ideia lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, muito obrigado por estar junto comigo nesse momento e até a próxima competência 2, que veremos as teorias contemporâneas da administração. Até lá, tchau, tchau. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. David Carvalho. Imagens. David Carvalho. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Edição. Victor Lins. Professor autor. David Carvalho. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Iracema Batista. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em junho de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional,
em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.